Como foi falado na nossa primeira aula, a gente vai ter alguns encontros, né, que vão acontecer de forma assíncrona, para que a gente consiga ver o máximo de conteúdo, né, que vocês não conseguiram ver, para que a gente consiga concluir, né, a nossa disciplina. Na aula passada, a gente começou a estudar sobre os modelos atômicos. Então, a gente viu sobre o modelo de Dalton e o modelo de Thomson. E a gente também viu um pouco do processo histórico de construção realmente, de como que se iniciou essa discussão sobre a estrutura da matéria, né? Porque como eu falei para vocês, geralmente, quando a gente vai estudar, principalmente lá no ensino médio, né? Começa pelo modelo de Dalton e assim vai por diante, né? Mas antes do modelo de Dalton, há muitos e muitos anos atrás, como a gente viu, lá na Grécia Antiga, já se iniciou essa inquietação sobre entender do que a matéria ela era feita, do que a matéria ela era formada. Então, é importante que a gente saiba também como que se deu esse processo histórico, né? Quando tudo se iniciou. Então, na aula de hoje, inicialmente a gente vai resolver as questões que eu lancei para vocês na nossa primeira aula. Em seguida, a gente vai fazer uma breve revisão, né, do que eu falei sobre o modelo de Dalton, de Thomson. E, por fim, a gente vai finalizar com os 3 últimos modelos. A primeira questão, que eu até resolvi, né, em sala, a gente resolveu juntos em sala, mas para quem não estava, ficou com alguma dúvida, a gente vai resolver novamente. Então, ela diz o seguinte: segundo dados experimentais, o oxigênio do ar que respiramos tem exato 99,8%, né, dessa variação aí do oxigênio. 0,037% de átomos de... Aí tem outra variação do oxigênio. E 0,204 de outra variação do oxigênio. Então, percebam que é o mesmo elemento químico, né? É o oxigênio. O que está mudando aí entre eles é apenas a massa atômica, né? O número atômico, que é esse que fica embaixo, permanece o mesmo, né? Que é 8. Como eu falei para vocês, esse é o fenômeno da alotropia, né? Existem alguns elementos químicos, como o oxigênio, o carbono, o hidrogênio, que eles são encontrados em mais de uma forma na natureza. Então, o elemento químico é o mesmo, mas como tem uma variação na massa, muda as características, né, as propriedades. Então, cada um vai ser usado em uma função diferente, mas o elemento químico é o mesmo. Diante dessa constatação, pode-se afirmar que essas 3 fórmulas naturais do oxigênio constituem átomos que entre si são. Então, a gente percebe que o que muda é apenas a massa, o número atômico segue o mesmo, né? Então, esses elementos, né, eles são caracterizados aí como isótopos, né? Que tem o mesmo número de prótons, porque o número de prótons sempre vai ser igual ao número atômico. Então, letra D. Na segunda questão, diz o seguinte: X é isótopo de cálcio, que tem massa igual a 41, número atômico igual a 20, e isótopo de potássio, né, do K, que tem massa igual a 41 e número atômico igual a 19. Portanto, o seu número de massa é igual a... Então, vamos começar pelo começo, né? Então, eu coloquei aqui o X, que ele diz que é isótopo do cálcio, 41, com número atômico igual a 20. O que é um isótopo? A gente viu que isótopos são átomos, elementos que têm o mesmo número de prótons, né? O mesmo número atômico. Então, se cálcio tem número atômico igual a 20, consequentemente, esse elemento X aí também tem número atômico igual a 20. Então, eu coloquei o 20. E ele também é isótono do potássio, né? O que são isótonos?
elementos que têm o mesmo número de nêutrons. Então, eu vou calcular o número de nêutrons do potássio para mim saber quanto que esse elemento X também tem de nêutrons, né? Porque são iguais. Eu sei que para calcular o número de nêutrons é massa menos o número atômico. Então, eu faço 41 menos 19, que dá igual a 22. Então, esse é o número de nêutrons. Só que a questão pede o número de massa desse elemento. Mas se eu tenho o número atômico e o número de nêutrons, eu consigo encontrar a massa. Porque eu sei que massa é igual ao número de nêutrons mais o número atômico. Então, percebam que é a mesma fórmula que eu sempre utilizo, né? Então, o que está mudando aí é apenas porque eu vou fazer essa inversão, né, de lados, dependendo da variável que eu queira encontrar. Então, eu sei que a massa vai ser a soma do número de nêutrons com o número atômico, que dá igual a 42. A terceira questão, ela é uma questão bem... falando um pouco sobre o contexto histórico, né, dos modelos atômicos. Na Grécia Antiga, Leucipo e Demócrito são lembrados por terem introduzido o conceito de átomo, mas suas propostas foram rejeitadas por outros filósofos e caíram no esquecimento. No final do século XVIII e início do século XIX, quando as ideias de Lavoisier ganhavam aceitação generalizada, surgiu a primeira atômica moderna, né, aceita pela ciência, proposta por Dalton, né, como a gente viu, que ele foi o primeiro realmente a fazer uma comprovação científica, né, e validar realmente a sua teoria. Essa teoria postulava que os elementos eles eram constituídos de um único tipo de átomo, enquanto que as substâncias compostas eram combinações de diferentes átomos segundo proporções determinadas. Quase 100 anos depois, estudos com os raios catódicos levaram Thomson à descoberta do elétron. Lembra que eu falei para vocês que o ponto-chave, né, a principal descoberta de Thomson foi justamente a carga elétrica negativa, né, que ele fez aquele experimento aquele tubo, né, como se fosse uma ampola, que ele passou o feixe de luz e observou uma atração da luz para a placa carregada positivamente. E aí ele concluiu que existiam partículas negativas que estavam sendo atraídas, né, por a parte positiva, né, da ampola. Uma partícula de massa muito pequena e carga negativa. Então, a letra A. A quinta questão, ela diz o seguinte: o átomo, na visão de Thomson, é constituído de níveis de energia e subníveis, a gente não viu isso, núcleo e eletrosfera, espaços vazios, orbitais, então a gente não viu nada disso. O que foi que a gente viu? Que Thomson, a descoberta de Thomson, foi justamente as cargas negativas, né, que são os elétrons. E a natureza positiva do átomo, né, porque como eu falei para vocês, a descoberta que ele fez foi dos elétrons. Mas aí, para explicar por que os objetos não andavam se repelindo, né, a todo momento, ele propôs que todo átomo tinha uma natureza positiva de forma a neutralizar as cargas negativas e fazer com que a carga total, né, do átomo fosse neutra, né? Então, a letra B. A quinta questão, ela diz o seguinte: a representação do ferro indica que o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte composição nuclear. E aí tem as alternativas. A gente viu que número atômico ele é igual ao número de prótons e igual ao número de elétrons, se ele estiver na forma neutra, né, que é a forma que a gente encontra lá na tabela periódica. Então, isso significa que se o número atômico do ferro é 26,
Consequentemente, o número de prótons e de elétrons desse elemento é 26, né? E o número de nêutrons? A gente sabe que o número de nêutrons é massa menos número atômico, né? Então, seria 56 menos 26, que dá igual a 30. Então, alternativa letra A. E a última questão, ela diz o seguinte: um átomo, ele é constituído por 28 elétrons e possui número de massa igual a 50. Assinale a alternativa que represente seu número atômico, né? E seu número de nêutron, respectivamente. Aqui ele não diz se o átomo é neutro, né? Mas se ele não diz, subentende-se que seja, né? E a gente sabe que o número de elétrons para o átomo neutro é igual ao número de prótons e ao número atômico. Então, se é 28, o número atômico dele também é 28. O número de nêutrons, a gente sabe que é massa menos o número atômico, né? Que é 28. Então, fazendo essa subtração, a gente tem o quê? 22. Então, letra C. Então, bem simples nessas questões iniciais. Então, fazendo uma breve revisão da nossa aula passada, né, a gente viu que esse estudo, né, sobre a estrutura da matéria, né, sobre o átomo, sobre de que a matéria era constituída, se iniciou lá na antiguidade por Leucipo e Demócrito, e eles chegaram à conclusão de que o átomo era uma esfera, né, indivisível, ou seja, ele não tinha nenhuma divisão dentro desse átomo, que ele era indestrutível e que ele era algo compacto, né? Esse é o primeiro modelo atômico que se tem aí, mas é um modelo atômico filosófico, né, sem nenhuma base científica. Anos depois, né, muitos anos depois, que surgiu realmente o primeiro modelo atômico científico que foi validado por John Dalton, né? Foi proposto no início do século XIX, no ano de 1803, que ele conseguiu aí validar sua teoria se apoiando nas leis ponderais, que a gente viu na aula passada, que são duas, né? Lei da conservação das massas, que também é conhecida como a lei de Lavoisier, e a lei das proporções constantes, ou definidas, né, que também é conhecido como a lei de Proust. Relembrando, né, a lei da conservação da massa, que é a lei de Lavoisier, ela traz dois postulados muito importantes que regem aí a química e principalmente o estudo das reações químicas. O primeiro, né, ele diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? A gente viu essa reação química, que ele quis dizer que tudo que eu tenho, todos os elementos, todos os átomos que eu tenho no início de uma reação química, eles devem aparecer no final, porque nada pode se perder ou se criar na natureza, né? Então, os átomos, eles apenas mudam a sua organização, né? Mas tudo que eu tenho no início de uma reação química tem que ter no final da reação, e nenhum outro elemento químico ele pode ser surgido durante uma reação química se não existia nenhum átomo desse elemento lá no início da minha reação química, ok? E o segundo postulado de Lavoisier, que fundamentou, né, a validação aí dessa teoria de Dalton, está relacionado com a massa, né? A soma das massas das substâncias reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Então, isso significa que a massa que eu tenho no início da minha reação é igual à massa que eu tenho no final da reação, dos produtos. A gente viu uns exemplos, né? Por exemplo, o primeiro, ele colocou aí a massa do carbono, né? Que é igual a 12, mais a massa do oxigênio, que é 16, mas como são dois átomos, né, então é 32. Somando tudo, eu tenho 44.
Então, obrigatoriamente, a massa do produto que foi formado, que nesse caso aí foi o CO2, também tem que ser 44, né? Então, essa é a lei aí que rege essa validação, né, que Dalton conseguiu fazer em relação ao seu modelo atômico. Lembrando que esse postulado aí, né, que foi criado por Lavoisier, ele é válido apenas para sistemas fechados, né, que não tem influência de nenhum fator que ocorra perca de massa, porque a gente sabe que se a gente for fazer uma reação química no ambiente, né, tendo influência da luz, da temperatura, do preparo, do manuseio, enfim, ocorre sim perda da massa. Então é muito difícil você conseguir chegar ao final da reação com a mesma massa que você tinha no início. Então isso é válido para sistemas fechados. A segunda lei ponderal é a lei de Proust, né, a lei das proporções definidas, que diz que uma determinada substância composta ela é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Então, é bem parecido com a lei de Lavoisier. A diferença, como eu falei para vocês, é que além dele destacar essa proporção em massa, que deve ser igual tanto de um lado da reação como do outro, né, dos reagentes e dos produtos, ele também destaca sobre a proporção estequiométrica, né, que é o balanceamento, que são esses números que vocês veem no início de cada elemento químico, né? Logo no início tem um número, que é o balanceamento que a gente faz das reações químicas. Então, mesmo que eu posso ir alterando esse valor, né, desse coeficiente estequiométrico, de forma a igualar, né, a quantidade de átomos que eu tenho do lado com a quantidade que eu tenho de átomos do outro lado. Então, eu posso ir fazendo essa variação nesse coeficiente estequiométrico para conseguir igualar. Mas eu devo fazer isso de forma que siga uma proporção também constante em massa. Então, no final a gente faz esse cálculo, né, para ver se realmente a massa continua na mesma proporção, de um lado para o outro. Mas, como eu falei para vocês, esse postulado, né, essa teoria de Proust, ela é válida também somente para sistemas fechados, tá? Então, realmente a gente tem que seguir essa proporção quando a gente vai balancear uma reação química, né? Porque é algo indispensável. Toda reação química, ela só é aceita se ela estiver realmente balanceada. Então, essa proporção estequiométrica, ela deve acontecer independentemente se está acontecendo no meio fechado ou no meio aberto. Mas a questão da massa, de ser igual, né, de um lado quanto do outro, só se aplica para um sistema fechado, tá bem? Então, ele se apoiou nessas duas leis ponderais e propôs que os átomos são maciços, né, e apresentam uma forma esférica, semelhante a uma bola de bilhar, que inclusive em muitos livros, né, em muitos meios que a gente tem acesso, nem fala modelo de Dalton, né, às vezes já fala modelo da bola de bilhar, porque é muito conhecido como sendo dessa forma. Que os átomos são indivisíveis, indestrutíveis e que têm carga elétrica neutra, né? E aí eu destaquei para vocês o que ainda é válido, né, hoje em dia, que é apenas essa questão do átomo ser neutro, né? Mas os outros postulados foram sendo refutados aí, conforme outros modelos foram sendo criados, né? Aí a gente viu outros postulados também, né, sobre átomos de um mesmo elemento químico possuem massa e propriedades iguais, átomos de elementos químicos diferentes apresentarem massa e propriedades diferentes,
e que os átomos não são criados nem destruídos, apenas recombinados, né? Que aí, nesse caso, ele usou lá aquela primeira teoria de Lavoisier, né? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que realmente é um dos principais pontos que rege as reações químicas hoje em dia, né? Como eu falei para vocês. Tudo que eu tenho no início de elemento químico tem que ter no final. Vai mudar apenas a organização. Mas esses dois iniciais aí foram refutados, né? E aí a gente viu que é isótopo, isótono e isóbaro, que foi um conceito aí desenvolvido anos depois, que justamente veio para refutar esses dois postulados iniciais aí, né? Então a gente viu que, só um instante, que isótopo, né, são elementos que têm o mesmo número atômico e diferentes números de massa, né? Então refutou o que ele disse, que elementos iguais tinham que ter massa igual também, né, e propriedades iguais, então isso não é mais válido. Os isóbaros, que são elementos químicos diferentes, que têm a mesma massa e diferentes números atômicos, então também refutou aquele segundo postulado, né, que ele falou sobre elementos químicos diferentes terem o mesmo número, né, atômico, só ver se foi isso mesmo que ele falou. Átomos de elementos químicos apresentam massa e propriedades diferentes, né? Então, a gente viu que a gente pode sim ter elementos químicos diferentes, mas que têm massas iguais. Então, também foi refutado. E aí a gente viu os isótomos, né? Que são átomos de elementos químicos diferentes, que tem tanto a massa e o número atômico diferentes, mas quando a gente faz a subtração da massa menos o número atômico, a gente encontra o mesmo número de nêutrons, né, para todos. Então, dando continuidade, a gente viu o modelo de Thomson, né, que ele fez esse experimento com uma ampola, ele incidiu um feixe de luz e viu essa refração, observou uma refração, uma atração da luz pelo lado positivo, né, carregado positivamente, e com isso ele conseguiu concluir de que o átomo ele tinha partículas negativas, porque a gente sabe que cargas elétricas diferentes, elas têm a tendência a se atraírem, né? Então já se tinha esse conhecimento sobre a eletricidade, né? Então ele descobriu aí as cargas elétricas negativas, né? E o experimento que ele realizou foi o experimento dos raios catódicos. Então é importante que a gente lembre o nome do experimento. E que todo átomo, né, tinha uma natureza positiva para conseguir neutralizar todo o átomo. Alguns postulados de Thomson: continua sendo uma esfera, mas não é algo maciço, pois os elétrons eles ficam incrustados, né, em volta, então não é algo mais maciço. É conhecido como pudim de passas, modelo pudim de passas. Ele não é maciço, nem divisível. As cargas negativas elas ficam incrustadas em volta do átomo. E o átomo tem natureza positiva, né? E a carga elétrica total é nula, né? Então, essa parte aí, né, desses postulados, né, o que é aceito ainda hoje em dia? De que o átomo ele não é maciço e nem divisível, né? Essa questão de indivisível, a gente viu que o átomo ele é apenas reorganizado, né? Mas existe algumas exceções, por exemplo, o que acontece nos fenômenos de fissão e fusão nuclear, que é o princípio do que acontece nas reações nucleares, né? Por exemplo, nas usinas nucleares. Então,
os átomos, principalmente átomos radioativos, é incidindo uma grande quantidade de energia, de forma que o átomo ele realmente é totalmente desintegrado. Então, existe assim algumas exceções, por isso que essa questão de ser indivisível, né, que Dalton propôs lá no início, não é mais aceito atualmente, né? Existem algumas exceções. E aí, agora a gente vai ver o modelo atômico de Rutherford. Então, qual foi o experimento que Rutherford realizou que contestou o modelo atômico de Thomson? Então, Rutherford, em 1910, ele estava estudando a trajetória de partículas e interação entre a radiação alfa e os materiais. Então, Rutherford, além de ser químico, ele era físico. E o seu principal estudo era justamente sobre radioatividade. Então, inclusive, Rutherford, ele foi um grande precursor aí no desenvolvimento, por exemplo, das usinas nucleares, né? Que vocês devem saber que são usinas que produzem energia elétrica, e essa energia elétrica ela é produzida através de elementos radioativos, né, que são elementos químicos bem perigosos, né, difícil de manusear. Esses elementos químicos eles têm justamente essa característica de emitir partículas alfa, que são partículas carregadas positivamente, e partículas beta, né, partículas carregadas negativamente. E aí ele estudava justamente sobre isso, né, sobre os fenômenos relacionados à radiação. Outro exemplo, né, da importância que Rutherford teve, né, nesses estudos, no desenvolvimento do tratamento contra o câncer, né, que a gente sabe que todos os aparelhos utilizados para fazer o tratamento do câncer, eles utilizam radiação, elementos altamente radioativos. Então, esse estudo que o Rutherford fez, né, que foi o precursor, trouxe muita contribuição para a física nuclear. Mas voltando aqui, qual que é essa relação desse estudo que ele estava fazendo, que era radiação, com o desenvolvimento de um novo modelo atômico? Nessa ocasião, realizando experimentos sobre radiação, ele detectou que havia uma limitação no modelo de Thomson. Que limitação era essa? Rutherford ele fez uma câmara metálica fechada e nela colocou um pequeno recipiente de chumbo com fragmentos do polônio. Então, foi nesse experimento que ele conseguiu observar a limitação do modelo de Thomson. E aí a gente vai ver como que esse experimento foi feito, né? Na frente desse recipiente tinha uma abertura, posicionou uma lâmina de ouro bastante fina, coberta por uma película, né, de sulfeto de zinco. E tudo isso estava conectado a um microscópio, né, que era capaz de girar 360 graus em torno da lâmina de ouro. E aí ele conseguiu analisar a incidência de partículas que penetravam através da folha e desintegravam-se espontaneamente de elementos radioativos naturais. Como assim, professora? Como que isso se aplicou na prática, né, esse experimento? Esse experimento, eu tirei só um print da simulação, mas se vocês quiserem ver ele realmente acontecendo, né, as partículas se movimentando, vocês podem estar pesquisando no PET Colorado, né, que é um software, né, mas não precisa baixar, vocês só acessam no Google, que tem vários experimentos de química, né? Então, se você pesquisar experimento de Rutherford, PET Colorado, já aparece esse experimento. Então, toda essa parte preta que vocês estão vendo é como se fosse uma câmera fechada, né? Sem nenhuma influência.
esse potezinho que vocês estão vendo aí é onde continha o elemento radioativo. Esse elemento radioativo ele tinha partículas alfa, ou seja, partículas carregadas positivamente. E aí ele colocou uma fina lâmina, né, uma folha de ouro em frente, né, na parte de cima, de forma que essas partículas elas incidissem sobre essa lâmina de ouro. Essa parte que vocês estão, esse quadrado que vocês estão vendo, que é uma ampliação, é a ampliação de uma pequena região, desse pontinho preto que vocês devem observar aí, bem no meio da folha de ouro, tá? Então, é só uma ampliação que ele traz aí, para a gente conseguir entender. E aí, ele incidiu essas partículas radioativas, carregadas positivamente. E aí, o que foi que ele observou? Então, aí a gente vê o desenho de um átomo, né? Esses círculos que vocês estão vendo aí é como se fossem os átomos presentes nessa folha de ouro. E ele percebeu que as partículas carregadas positivamente, elas passavam direto, né, sobre a lâmina de ouro. Só que algumas dessas partículas, quando elas chegavam em uma certa região, elas sofriam um desvio, como se tivesse algo, né, que elas batessem naquela coisa e refratassem, né? Então, o que ele conseguiu, através disso, ele começou a pensar, né? Não, existe alguma limitação nessa teoria atômica de Thomson, né? Então, fazendo esse experimento, ele conseguiu comprovar que, na verdade, não era que todo átomo tinha natureza positiva. A gente sabe que cargas iguais, elas se repelem. Então, essa refração que estava acontecendo é porque algum tipo, né, de repulsão estava acontecendo entre essas partículas. Então, ele propôs que, na verdade, não é que todo átomo tem natureza positiva. Apenas uma pequena região do átomo tem as partículas positivas e que os elétrons, que Thomson descobriu lá atrás, estavam em outra região em volta desse núcleo. Então, foi esse o experimento que Rutherford, né, ele realizou, que conseguiu aí ver algumas limitações que Thomson, né, tinha no seu modelo e apresentar uma nova teoria atômica. Então, quais são as principais descobertas de Rutherford? Do núcleo, que é uma região central do átomo que apresenta as partículas positivas, né, os prótons, e partículas que estabilizavam o núcleo atômico, né, que ele deu o nome de nêutrons. Então, a descoberta que ele fez aí, a principal descoberta foi o núcleo, onde estavam as cargas positivas. Mas aí ele pensou, se eu tenho uma região muito pequena, com várias partículas negativas, né, tudo ali muito junto, vai acontecer uma repulsão, né, e isso vai desintegrar o átomo. Então, ele propôs que, além dos prótons, as cargas positivas, também existiam outras partículas, que eram os nêutrons, que estabilizavam ali aquelas cargas. E a eletrosfera, que era uma região que apresentava imensos espaços vazios, que ficava ali em volta, né, do núcleo, essa eletrosfera, essas órbitas, né, que ele chamou, e nessas órbitas é onde que os elétrons ficavam. Tá? Então, a grande descoberta de Rutherford foi justamente o núcleo, onde estavam as cargas positivas, e a eletrosfera. E o experimento, que é importante que vocês lembrem o nome do experimento, né, o experimento da lâmina de ouro.
E ele também ficou conhecido como o modelo do sistema solar, ou modelo planetário, porque é bem parecido com o sistema solar, se vocês observarem, né? Então, o Sol, que fica aqui no centro, é como se fosse o núcleo, né? É onde a gente tem os prótons e os nêutrons. E aí a gente sabe que em volta do Sol existem as órbitas, e nessas órbitas é onde que se encontram os planetas. Então, olhando aqui para o nosso átomo, é bem parecido, né? A gente também tem órbitas, e nessas órbitas é onde se encontram os elétrons. Então, essa analogia foi feita, né? Foi feito aí para facilitar essa assimilação, né? Ficou conhecido como modelo planetário por conta da semelhança. Só que, tempos depois, outro cientista começou também a observar falhas no modelo de Rutherford. Apesar dos avanços, o modelo apresentava erro, o qual é apontado através da teoria do eletromagnetismo. As partículas com carga elétrica emitem uma onda eletromagnética, então já se sabia disso, quando são aceleradas. E a gente sabe que os elétrons, né, até então, o que eles diziam é que os elétrons giravam nessas órbitas em torno do núcleo. Seguindo o modelo de Rutherford, é o que aconteceria com o elétron, que nesse caso perderia energia e cairia sobre o núcleo. E quando isso acontecesse, né, se o elétron ele emite essa onda eletromagnética e ele fica girando em volta do núcleo, em certo momento ele iria perder energia, cair sobre o núcleo e o átomo ia totalmente se desintegrar. Mas a gente não observava isso, né, nos materiais, então começou-se a se questionar qual era a explicação por trás disso. Então, o modelo atômico continuou em evolução, buscando tentar chegar aí a uma conclusão, a uma resposta em relação a isso. E Niels Bohr completou a lacuna que havia no modelo de Rutherford. Por esse motivo, esse modelo é chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr. Às vezes a gente vê apenas modelo de Bohr, mas o correto é modelo de Rutherford-Bohr, porque Bohr ele não tentou explicar sozinho a falha do modelo de Rutherford. Então, eles trabalhavam em conjunto. Eles começaram a trabalhar em conjunto para tentar resolver, né, chegar a uma conclusão sobre essa questão que Rutherford não tinha conseguido explicar. Então, não teve competição, né? Foi um trabalho aí realmente em equipe. E aí surgiu o modelo atômico de Bohr, né? Em 1913, Bohr promoveu experimentos que mostravam essas falhas e propunha um novo modelo. Inspirado nas ideias de Planck, que era um físico. Então, o modelo atômico de Bohr, eu esqueci de colocar Rutherford-Bohr, né? Mas lembre que Rutherford estava por trás também. Esse modelo, ele foi apoiado aí muito na física, né? Planck, ele era um físico, né? Sobre a quantização de energia, né? Que está relacionado aí com a questão da energia. Bohr postulou que os elétrons só podem ocupar órbitas específicas ao redor do núcleo, com energias quantizadas, né? Quantizadas vem de quantidade, então eles têm uma quantidade de energia específica. Essas órbitas são chamadas de estados estacionários. Então, se vocês verem, é praticamente o mesmo modelo de Bohr, ou de Rutherford, perdão. Mas tem uma pequena diferença, porque foi justamente essa diferença que conseguiu explicar a limitação de Rutherford, né? Então, no centro, eu tenho as partículas positivas e os nêutrons, então segue da mesma forma.
eu tenho as órbitas ou estados estacionários, né? E é justamente nessas órbitas que se encontram os elétrons. Mas aí essa questão do elétron, né, perder energia, né, por ser uma onda e colidir com o núcleo, eles conseguiram explicar que, na verdade, essas órbitas que giravam em torno do núcleo, elas tinham quantidades de energia específica. Então, consequentemente, cada elétron tinha uma energia específica. E que esse elétron, ele conseguia aí, emitir, né, transitar. Ele era encontrado apenas em regiões específicas, né, nessas órbitas, e que a energia desse elétron, ela era apenas emitida, né, mas o elétron ele não perdia a energia total, né, ele não colidia com o núcleo, justamente porque essas órbitas, né, todas essas órbitas e todos os elétrons, eles possuíam energia específica, quantizada. Então, Rutherford, ele falava apenas sobre as órbitas, mas ele não conseguiu chegar a essa ideia de que essas órbitas, elas possuíam energia, né? Então, por isso que o elétron, ele não se desprendia, né, das órbitas. E aí veio os postulados de Bohr, né? Eu trouxe aqui os 3 principais. A quantização da energia, que eu falei para vocês, de dizer que cada órbita tem uma energia específica, então, consequentemente, cada elétron também possui uma energia diferente, né? E quanto mais afastado ele tiver do núcleo, maior a energia desse elétron, que ele é encontrado apenas em uma região, em regiões específicas, né? Aí ele traz até o exemplo de uma escada, né? Por exemplo, a gente não consegue, quando a gente vai subir uma escada, a gente não consegue pisar naquela parte que fica entre um degrau e outro. Então, usando essa analogia, é semelhante com as órbitas, né, onde estão os elétrons. Os elétrons, eles têm os espaços vazios, né, entre as órbitas, mas os elétrons, eles são encontrados apenas em regiões específicas. Os estados estacionários e transição eletrônica, que essa ideia dos elétrons é se moverem de uma órbita para outra, e aí nesse processo que ele sai de um nível para outro, então eles podem se movimentar, eles absorvem energia para saltar para outra órbita, e quando eles retornam novamente para o seu orbital de origem, eles emitem energia, que é inclusive o fenômeno do salto quântico. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Eu coloquei aqui até um exemplo, né, de um átomo. Então, aqui eu tenho essa bolinha pequena, né, na primeira órbita. E aí ele absorve energia, passa para o nível 2. E aí, quando ele retorna novamente para o seu nível de origem, ele emite fóton, né, na forma de luz. Então, esse fenômeno foi aí explicado justamente através desse modelo, né, o modelo de Bohr. É o que acontece, por exemplo, nos fogos de artifício, né? Quando você estoura, né, algum desses fogos de artifício, a gente vê que cada um tem uma coloração diferente, porque eu uso o meio externo, né, que no caso aí a combustão, o fogo, para fazer com que o átomo ele seja excitado. Então, a excitação é justamente isso, fazer com que o elétron saia da órbita dele, vá para outra órbita mais distante, e aí ao voltar para sua órbita inicial, porque como não é o seu local de origem, né, então ele não tende a ficar muito tempo lá. Quando ele volta, ele emite luz. E aí a luz vai ser com uma cor diferente de acordo com a característica, né, do elemento químico. Inclusive, eu não sei se vocês já fizeram isso,
Mas se você, por exemplo, jogar o sal de cozinha, que é o NaCl, sobre uma chama, né? Você liga o fogo do seu fogão e aí você joga um pouquinho de sal. Você observa que a chama ela fica amarela. Por quê? Ocorre justamente esse fenômeno do salto quântico, né? Do átomo de sódio. Apesar do cloreto de sódio ser branco, o sódio em si, o elemento químico sódio, ele é amarelo, né? A cor dele é amarela. É a cor que é emitida. Então, quando esse átomo de sódio entra em contato com uma chama, vai provocar a excitação do átomo de sódio. Então, vai acontecer aquilo que eu falei para vocês, né? O elétron ele vai sair de uma órbita para outra, retornar e emitir a luz característica desse elemento, que no caso é amarelo, né? Do átomo de sódio. E também as camadas eletrônicas, né? Que são essas camadas são as órbitas, né? Que giram ao redor do núcleo, né? Então existem várias formas da gente se referir. Camadas, né? As órbitas. Essas camadas eletrônicas, elas possuem, também são chamadas de níveis de energia ou camadas eletrônicas e acomodam um número determinado de elétrons. E aí elas são designadas por letras, né? Então, por exemplo, a gente possui atualmente, o máximo que a gente tem de níveis de energia, de camadas eletrônicas, são 7, né? Então, a gente pode numerar tanto numericamente como com as letras, né? K, L, M, N, O, P e Q. E aí, cada uma delas tem uma quantidade de elétrons, que ele consegue suportar, né? Então, por exemplo, eu até esqueci de colocar aqui para vocês, mas depois eu vou enviar para vocês, tá? A quantidade que cada nível suporta, né? Por exemplo, esse primeiro nível que vocês estão vendo aqui, né? Que é chamado de K ou 1, né? Nível 1, ele só comporta 2 elétrons. Então, o terceiro elétron já vai para a próxima. E assim por diante. Depois eu vou enviar para vocês, né? Quando eu enviar para vocês essa aula lá no grupo, eu vou enviar também uma tabela, né? Para vocês verem a quantidade que tem em cada nível, para que vocês possam, se possível, até fazer no caderno de vocês, para não esquecer. Então, esse modelo de Bohr, ele foi muito explicativo, ele é bem explicativo, né? Só que, como eu falei para vocês, inclusive, é um modelo aceito atualmente. Só que algum tempo depois, ainda foi observado algumas limitações, né, nesse modelo. Por quê? Esse entendimento, né, que Bohr teve sobre a compreensão da estrutura atômica tinha algumas limitações. Por exemplo, só se aplicava para o átomo de hidrogênio, que é o menor átomo que a gente tem. Ele não se aplicava para átomos maiores. Existiam algumas deficiências quando se tratava de átomos maiores. Então, surgiu aí um novo cientista que foi justamente tentar averiguar essas limitações, né, e propor algum avanço a mais em relação ao modelo atômico, que foi Schrödinger, né, o modelo de Schrödinger. Foi desenvolvido em 1926 pelo físico austríaco e nos mostra que os elétrons não seguem trajetórias exatas, como órbitas orbitando no Sol, como sugeria Bohr. Em vez disso, eles estão em regiões chamadas orbitais, onde há
uma maior probabilidade de encontrá-lo. Vejam que existe uma diferença, tá? De órbita, como Bohr apresentava, para orbitais, são coisas diferentes. E essas regiões são calculadas por uma equação matemática, que é conhecida como a equação de Schrödinger, que trata os elétrons como ondas e não como simples partículas. Então, lembra que eu falei para vocês lá na nossa primeira aula que tanto o modelo de Bohr quanto o modelo de Schrödinger são modelos aceitos atualmente. E que apesar desse modelo de Schrödinger ser um modelo mais robusto, ele é o que a gente menos se apoia, né, na química, porque ele utiliza equações matemáticas extremamente complexas. Então, ele utiliza cálculo envolvendo integral, derivadas. Então, é um cálculo muito, muito complexo. Então, por isso que acaba sendo deixado um pouco mais de lado. E na química, a gente se apoia, apesar de ter algumas falhas, o principal modelo que a gente realmente se apoia é o modelo de Bohr, ok? Então, a importância dessa nova abordagem é enorme, ela nos permite entender o átomo de forma mais complexa e realista, refletindo a natureza probabilística dos elétrons. Então, resumindo esse modelo, ele acreditava que não existia, tem até uma comparação aqui entre os dois, ó, de Bohr e de Schrödinger. Diferente de Bohr, que afirmava que existia órbitas específicas, né, onde os elétrons se encontravam, Schrödinger afirmava que não existia uma região específica muito bem definida, como Bohr apresentava. Tanto é que, se vocês observarem aí em volta do núcleo, não tem algo muito bem definido, tem apenas uma nuvem. Então, para ele, existia em volta do núcleo apenas uma região com uma probabilidade de se encontrar um elétron, né? E aí ele usava aquela equação matemática para tentar encontrar, né, essa posição. Mas, resumindo, a principal diferença, né, de forma bem mais simples, né, porque a gente não vai se aprofundar sobre isso. A principal diferença é que ele não trabalha como Bohr, né, que diz que existem regiões muito bem definidas, né? Para ele trabalha muito com essa questão de probabilidade. Tanto é que o modelo dele, em volta do núcleo, eu tenho uma espécie de uma nuvem. São regiões que eu tenho probabilidade, mas ele não trabalha com essa quantização, né, muito bem definida, né, de camadas, né, concêntricas, como Bohr apresentava. Professora, você falou muita coisa, né? Já acabei me esquecendo realmente das características de cada um. Como eu falei para vocês, a gente foca mais até o modelo de Bohr. Esse do Schrödinger é só para vocês saberem que existem, né? Mas a gente se apoia realmente no modelo de Bohr, até então, tá? Porque é importante que vocês saibam também sobre esse outro modelo, mas de forma mais simples, né? Sem muito aprofundamento. Então, assim, algumas coisas eu trouxe, assim, às vezes pode estar parecendo que ficou um pouco complexo, né? Difícil de entender, porque é importante, né? Que eu não traga só as características, né? Vocês saibam como que chegou aquela teoria, aqueles postulados, né? Uma vez que vocês são futuros professores, né? Então, vocês vão ensinar os alunos de vocês. Então, a gente não pode trazer tudo pronto, né? Mas, resumindo, tudo que eu falei na aula anterior e na nossa aula de hoje, é justamente isso, tá nessa linha do tempo. Isso é o que vocês devem saber de forma primordial. É as características, tá? O restante que eu falei é apenas para vocês entenderem o processo em si. Mas eu quero que vocês foquem nisso, na diferença de cada um. Então, a gente viu que tem primeiro o modelo de Dalton, que é conhecido como bola de bilhar. É uma esfera maciça,
divisível, indestrutível, compacto e sem carga. Então, eu preciso saber as características desse modelo. Lembra da bola de sinuca, né? Em seguida, o modelo de Thomson, que é conhecido como modelo pudim de passas. É uma esfera com natureza positiva, envolta por cargas negativas, que são os elétrons incrustados em volta. Então, a principal descoberta aí de Thomson, né, vocês devem lembrar que são os elétrons. Em seguida veio o modelo de Rutherford, que também é conhecido como modelo do sistema solar. É constituído por um núcleo, onde se encontram os prótons e os nêutrons, e uma eletrosfera, onde se encontram os elétrons. Então, vocês devem lembrar dessa imagem, né? Lembrar como que é a organização aí do átomo de Rutherford e lembrar das duas descobertas primordiais, né? Que foi o núcleo, onde tem as cargas positivas e os nêutrons, e a eletrosfera, né? As órbitas. Em seguida veio o modelo de Bohr, ou o modelo de Rutherford-Bohr. Os elétrons se encontram em órbitas que possuem níveis de energia específicos. Então, lembre, né? Sempre que falar em níveis de energia, a gente está falando do modelo de Bohr, né? A quantização da energia dos elétrons. E os elétrons podem transitar de um nível para outro, liberando energia, que é o fenômeno do salto quântico, né? Que eu falei para vocês. Que é quando um átomo ele é excitado. Então, o elétron ele se movimenta, sai de uma órbita para outra e libera energia. E aí tem o modelo quântico, né? Que é um modelo mais robusto, que é o modelo de Schrödinger, que é um modelo que defende apenas regiões com probabilidade de encontrar elétrons, sem estados definidos. Então, basicamente, né, o que vocês devem lembrar desse modelo de Schrödinger é isso, que é um modelo baseado apenas em regiões com probabilidade de se encontrar elétrons. Então, para ele, não existe algo muito bem definido, essas órbitas aí como Rutherford-Bohr apresentava, ok? Então, eu espero que tenha ficado claro essa aula para vocês. Pode ter parecido muita informação, mas o que eu falei para vocês, o que eu quero que vocês realmente saibam, né, digamos assim, nesse primeiro momento, é o que está nesse slide, né, a saber diferenciar cada um e saber as características, né, de cada um e o que a principal descoberta, né, de cada um, que eu até destaquei em vermelho para vocês não esquecerem, né, a principal descoberta de cada um. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês anotem, que na nossa próxima aula a gente discute essas dúvidas, tá? Então, até a próxima.